seja bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast gravado da nossa 10ª edição do GESCOM São Paulo. Hoje estamos aqui com dois convidados muito especiais, acabamos inclusive de moderar uma palestra muito especial, mas antes de apresentá-los, eu quero apresentar aqui o meu colega de bancada, Benedito, quero que ele se apresente e em seguida apresente os nossos convidados. Olá a todos, eu sou o Benedito Davi Filho, vice-presidente institucional da ESCOM São Paulo. Junto tivemos o privilégio de moderar o painel O Seu Negócio Mudou? Você está preparado? E agora? Seguimos esse diálogo em formato podcast, com os dois especialistas que compartilham conosco suas visões e dicas sobre o tema. Edson Tesser, sócio da IRCO, cofundador do County for You, professor do IBMEC e com uma sólida trajetória em inovação e transformação digital. E o Eduardo Luque, contador, auditor, conselheiro, com passagens por grandes empresas como Natura, Ambev, Centauro e Qualicorp. Sejam muito bem-vindos. Isso aí, meus amigos. Passar a palavra para vocês aí para uma saudação inicial e depois a gente começa o nosso bate-papo. Bom, aqui é uma honra. Queria agradecer a forma extremamente acolhedora como fomos recebidos e a gente poder contar um pouco da nossa trajetória pessoal e trajetória de vida e trazer muito otimismo, né, para os empreendedores e empresários do nosso segmento. Muito Legal. Obrigado. Edson. Igualmente, é uma honra estar aqui. Eu venho de Terras Cariocas, né, para São Paulo, participar especificamente desse evento. Magnífico, espetacular. Parabéns pelo evento, parabéns pela condução. Legal. Mais uma vez, ou seja, a 10ª edição e cada ano melhor. Então, muito prazer estar aqui participando desse congresso com vocês. Legal, obrigado. Obrigado, Eduardo. Obrigado, Edson. Bom, a gente lá no nosso painel, no início do painel, a gente estava falando muito sobre a transformação que o negócio, né, de BPO, de outsourcing contábil, sofreu nos últimos anos, né? O que a gente vive hoje como realidade de mercado é algo completamente diferente do que a gente tinha como realidade de mercado há 10, 15 anos atrás, né? Houve uma mudança de perfil de negócio completamente diferente, né? Nós, no passado, trabalhávamos muito mais para o compliance e estávamos completamente felizes com isso, porque isso gerava rentabilidade de carteira, os nossos clientes também estavam tranquilos com relação ao cumprimento das obrigações acessórias, mas de lá para cá muita coisa mudou, né? As tecnologias permitiram uma mudança muito grande do mercado de contabilidade, a introdução aí da contabilidade online, que trouxe uma mudança muito grande de perfil dos honorários, né? Permitiu uma redução drástica dos honorários de contabilidade, a mudança também no comportamento das empresas com relação à execução das atividades, né? Muita automação, consolidação do nosso mercado, introdução de IA, ou seja, muita coisa mudou no nosso mercado. E aí a primeira pergunta que eu queria fazer para vocês está relacionada a isso. Com essa mudança toda que a gente tem no nosso mercado, vocês entendem que as empresas estão conseguindo se adaptar na velocidade que precisam? Ou ainda tem empresas que estão tão preocupadas com as entregas do dia a dia que ainda estão voltadas para uma lógica de mercado que já não faz mais sentido? Né? Ou seja, as empresas ainda estão trabalhando num processo que, se elas não mudarem, se não se adaptarem rapidamente, elas vão estar afadadas aí a serem absorvidas ou desaparecerem. As oportunidades são muitas, mas eu ainda vejo muita gente resiliente, com resistências de eventualmente olhar para as oportunidades e ficar um pouco para trás, sim, Antônio, né? Você comentou um pouco da forma como nós somos vistos pelos nossos clientes, né? Eu acho que por trás de todas as incertezas e transformações que estão acontecendo, por trás de um bom escritório de contabilidade, você tem ainda a figura dos bons profissionais, né? O profissional de contabilidade,
ele sempre foi extremamente relevante, necessário. Nós temos uma trajetória aqui no Brasil que nós acompanhamos hiperinflação, né? Tantos e tantos regimes Mudanças de planos econômicos, econômicos. mudanças de planos econômicos, a automação do sistema bancário, o que a nossa Receita Federal tem feito em termos de automação. Se a gente for pensar nos últimos 40 anos, o contador, né, a pessoa do contador, o profissional contábil, ele entrega muito, né? Ele é muito inovador, ele se reinventa. Então, eu acho que a gente ainda tem muita gente que está resiliente, mas é questão da gente talvez buscar um pouco da nossa própria origem, o quanto que a gente se transformou nessas últimas décadas para a gente criar aquele fôlego e encarar os desafios que nos esperam agora. Tá? Verdade. Edson, o que você acha? Não, sem dúvida. Eu compartilho do que o Eduardo comentou e eu vejo que o contador é um tremendo guerreiro, sabe? Vem ondas, vem coisas diferentes no mercado e a gente está sempre tentando se reinventar. Eu acredito que eu não enxergo que talvez exista uma resistência tão grande assim. Talvez é por falta de conhecimento e oportunidade. O contador tradicional ele fica muito preso ali com as benditas entregas, né, com as obrigações, porque é um profissional com altíssima responsabilidade. Sabe, e por mais que ele tenha que fazer, ele entrega, ele faz, ele executa. Só que ele fica, às vezes, ali preso àquela atividade. Então, o que, na verdade, o profissional de contabilidade precisa hoje é de apoio. Acho que ele precisa de ajuda. Eu estou falando olhando para nós mesmos, né? Todos nós precisamos disso. E nisso, eu acho que as instituições têm papel extremamente importante. Por exemplo, o SESCOM ou outras instituições, acho que de apoiar. Acho que a classe precisa estar mais próxima, precisa estar mais unida, precisa se apoiar, precisa se ajudar. Então, acho que os contadores deveriam buscar, ou seja, trocar mais experiências, como a gente está fazendo aqui. Ou seja, a gente ficou muito feliz de ter a oportunidade de vir falar um pouco, trocar um pouco de experiência, ao mesmo tempo poder aprender também com outras empresas, como a gente tem trocado aqui. Isso que enriquece, sabe? Trocar ideias, ver o que o outro está fazendo, buscar benchmarks, isso que é muito importante. E acho que o mais importante ainda, não só disso, além de ser guerreiro, acho que talvez, que você citou um pouco na própria, na sua fala lá na frente, falta um pouco de curiosidade, às vezes, um pouco de ousadia, talvez. Essa talvez seja a falha de alguns contadores no mercado atual. É assim que eu vejo. Verdade. Benê. A gente tem, como a gente comentou lá, os profissionais que estão, em função das múltiplas tarefas que eles têm, né? Eles não estão conseguindo alocar o tempo que seria necessário para estar cuidando dessa questão da inovação. Então, vocês apresentaram lá durante o painel um modelo de governança que é muito interessante, é muito útil e pode contribuir de uma forma muito objetiva para quem quer se estruturar para conseguir enfrentar esses desafios de uma forma mais objetiva, né? A médio e longo prazo. Então, você poderia dar um painel para a gente do que um resumo em linhas gerais do que como é que vocês enxergam esse modelo de governança? É interessante, né, Penny, que as empresas familiares elas têm uma relevância enorme, né, na economia brasileira e a gente vê a taxa de mortalidade ela é altíssima. Tá? Então, a questão de você poder ter uma gestão profissionalizada, ela é inerente a qualquer modelo de negócios numa economia como a brasileira. E os nossos negócios, nós empresários do setor contábil, nós crescemos e muitas vezes a nossa gestão ela é familiar porque é o próprio núcleo do empresário, de pessoas próximas que acabam no início de modelo de negócio e fazendo com que a coisa aconteça e crescendo. O que eu acho que a gente acaba se perdendo um pouco é que ao longo da trajetória, na medida em que a gente cresce, a gente tem que buscar uma governança e uma gestão mais profissionalizada, né? Eu tenho uma história de vida que quando eu cheguei na IRCO, uma empresa de 60 anos, ela tinha um tema sério para resolver, um tema de sucessão. Então, nós esperamos 60 anos para que a gente pudesse acordar e resolver um tema que talvez a gente já pudesse ter endereçado depois, ao longo dos últimos 20, 30 anos. Né? Então, é um pouco do que a gente tem feito agora, né? Tem tentado buscar essa diferença e tirar um pouco isso agora, né?
Mas em algum momento o empresário ele vai ter que sair dessa zona de conforto, ele vai ter que se organizar e vai ter que se conscientizar que para que ele possa ter perenidade, o seu negócio possa ser perene, ele vai ter que ter uma outra relação com o seu negócio. Ele vai ter que buscar muito mais formar pessoas, formar nova liderança, ele vai ter que estar muito mais atento às questões estratégicas de médio prazo, patrocinar e acompanhar o dia a dia do seu negócio, do que ser aquela pessoa que vai estar no comando como executivo até o dia que ele pretenda aposentar. Porque senão, de fato, você deixa, além de você perder, correr o risco de perder tudo aquilo que você construiu ao longo da sua vida, você tem um pedaço de valor do seu negócio que muitas vezes ele acaba ficando depreciado. Talvez no momento em que o empresário deveria estar tirando melhor valor daquilo que ele construiu ao longo de décadas, né? Então, essa questão de você pensar o momento correto, de fato, ter que se reinventar, eu acho que todos nós na IRCO estamos passando por um processo de nos reinventarmos. É muito difícil você entender que você, o quanto mais irrelevante for para o dia a dia do seu negócio, mais perene ele vai ser. Porém, eu posso garantir que as novas lideranças e juventudes, quando você dá pista para os jovens mais talentosos e patrocina esse apoio, você tem um time que vem com engajamento que é incrível. É incrível a motivação desse pessoal mais jovem para poder jogar conosco, né? Isso é muito legal. E esses modelos de engajamento é interessante que você tem que buscar benchmarks, sabe? Esse modelo de governança da ICO não surgiu por acaso, né? Obviamente o Eduardo participa de conselhos, comitê, eu também, né? E o modelo da ICO surgiu exatamente de benchmarks de corporações, grandes corporações, companhias abertas. Então a gente traz isso de alguma forma para cá, e por que não as empresas de contabilidade também se espelharem não só nisso? Talvez nosso modelo, ou talvez outras empresas de contabilidade, como a gente que também faz isso, né? Para que possa se espelhar e começar a estruturar, porque ter uma governança, ou seja, num formato até mais simplificado, se faz importante para a perenidade, para a continuidade do negócio. Discutir assuntos importantes ou definir, invisto em tecnologia, pessoas ou em processos, que colocam primeiro ou não, precisa ter um board, precisa ter um grupo de pessoas discutindo o que é mais importante naquele determinado momento. Então não dá para atropelar uma coisa pela outra, né? Então tem que ter um grupo de profissionais que consiga discutir de forma mais abrangente, olhando sempre para o futuro, olhando sempre para o bem do negócio. Por isso que ter uma governança se faz necessário mais do que nunca, né? Não só para as grandes corporações, isso hoje já se discute para pequenas corporações, né? Para empresas familiares hoje, né? É um assunto também que está na moda. Edson, eu queria aproveitar, eu peguei uma fala que eu achei muito relevante do Luke lá durante a palestra, e você também teve uma fala lá que me marcou muito, e eu acho que a gente, nesse bate-papo aqui, deveria retomar, que foi quando você decidiu ir lá para Stanford, fazer o curso lá, e o professor te deu uma resposta lá para um aluno que perguntou, e fez com que você repensasse o que ia fazer dali para frente. Você pode comentar com a gente? Não, sem dúvida. O contador, normalmente, ele fica focado em assuntos técnicos, né? E a gente fica muito preso a isso. E aí, na ICO, né, a gente pelo menos tem incentivado, e eu recebo, acho que eu posso dizer aqui, o Eduardo é um dos meus mentores, então a gente costuma buscar ali conhecimentos um pouco mais abrangentes. Não ficar focado só naquela questão técnica, como todo contador fica ali focado. Então, no começo do ano passado, eu me vi na necessidade de buscar coisas diferentes. Poxa, eu preciso começar a entender um pouco melhor desse processo de transformação digital. Foi onde eu fui buscar esse curso de Stanford, né? Foi um curso que, na verdade, eu nem acabei indo lá, eu fiz à distância. Né? Fiz um curso à distância, porque hoje isso está muito popular, muito abrangente, eles oferecem isso, Stanford oferece, Harvard oferece. Então, eu fiz um treinamento à distância que eu acho que eu fiz uma aposta certíssima. Para quê? Para diversificar um pouco o meu conhecimento, ou seja, nós sempre temos três tripés importantes em qualquer corporação, né? Tecnologia, pessoas e processo. Opa, eu já tinha feito uma especialização em gestão de pessoas, já em gestão de processo, faltava uma vertente importante na minha própria formação,
Eu fui buscar para tecnologia, fui buscar isso e achei nesse curso algo muito importante e interessante, que foi entender um pouco do que estava acontecendo, né? E, além de tudo que eu aprendi lá, e eu trazendo aqui um insight para o pessoal aqui do nosso podcast, que foi talvez o maior takeaway ali, ou seja, o maior aprendizado, foi de que a resposta de um professor a um questionamento de um aluno, né? Um aluno, na verdade, um indiano, né, perguntando para o professor, ele perguntou assim, professor, quem vai sair na frente nessa corrida pela inteligência artificial, pela essa corrida dessas novas tecnologias? E a resposta do professor foi fantástica, muito serena, muito tranquila. Ele simplesmente olhou para todo mundo ali que estava assistindo, né? Olha, quem vai sair na frente não vai ser aquele que tem a melhor tecnologia, nem aquele que tem as melhores ferramentas, os melhores recursos, os melhores profissionais. Mas quem vai sair na frente é literalmente aquela empresa que conseguir implementar no seu negócio uma cultura de inovação. Eu achei isso fantástico, porque não é ferramenta, não são pessoas, é cultura. Sabe, esse passa a ser o nome do jogo. Então, a inovação, ela deixa de ser simplesmente um projeto, como muitas empresas encaram, e passa a ser parte de a cultura. É algo muito mais abrangente. É algo que tem que estar no DNA das corporações. Eu achei que isso foi muito importante e acabei trazendo isso para o nosso ambiente e começamos a criar isso de forma mais abrangente e de forma propositiva dentro da IRCO. Deixa eu aproveitar esse gancho, então, de fazer uma pergunta. A IRCO é uma empresa grande, né? Uma empresa com 700 pessoas, filiais espalhadas aí por outros estados, no Rio de Janeiro, aqui em São Paulo também vocês têm unidades em Campinas. Como disseminar essa cultura de inovação com tanta gente, com um quadro tão vasto de pessoas, em locais diferentes? Qual a estratégia que vocês utilizam para poder fazer isso? Olha, o que a gente tem feito, a gente tem algumas ações, né? Uma das principais ações nós criamos um processo que chamamos de Digital Transformation. Nós fazemos uma espécie de um treinamento, né, basicamente ali quinzenal com o nosso time, com todo mundo, passando ali um pouco do que a gente tem usado, do que a gente está fazendo na questão de digital, né? Por quê? E tentar engajar. Esse treinamento, a ideia e o objetivo é tentar motivar as pessoas a começarem a aderirem a isso. Há muita resistência? Há resistência. Isso em qualquer corporação. Claro. As pessoas têm medo do novo. Eu naturalmente, eu sou entusiasta disso porque eu sou muito curioso. Só por isso. Eu sou curioso, acho que é o extremo, eu sou demais, né? Então eu adoro, quero saber cada vez mais, mas existe muita resistência. Às vezes as pessoas têm coisas já disponíveis, preferem fazer sem usar aquilo ali que está disponível, poder fazer mais rápido, mas porque tem medo. Então, quebrar essa barreira, não diria que a gente chegou no auge, não, tem ainda muita resistência dentro da própria. Temos, como vai ter em qualquer corporação. Mas eu acho que é um passo a passo, sabe? É uma gotinha por dia. Sim. Isso tem que partir de cima para baixo. Tem que vir da liderança, tem que ser top-down. A liderança tem que começar a incentivar, a dar o exemplo, tem que levar para baixo, porque senão o pessoal não engaja. Pensar que isso vem de baixo para cima, né? Eu acho que talvez você não consiga ter o sucesso ou alcançar o objetivo que você quer. Então, acho que esses treinamentos específicos e falar de forma bastante abrangente em todo momento sobre o tema e tentar mostrar exemplos práticos nesses nossos treinamentos é o que a gente está apostando bastante para tentar trazer uma cultura de inovação para o nosso ambiente. Legal, bacana. Isso é extremamente relevante, porque para você implementar um item cultural dentro de uma organização é tempo. Não é coisa assim do dia para a noite. É algo que você tem que sistematizar e mostrar no dia a dia para o colaborador que aquilo lá é um valor, é uma crença, é uma prática que faz parte do dia a dia da empresa, né? Você sabe o interessante? Eu acho que a cultura, eu associo ela como se fosse relativamente quase como um hábito, né? Eu preciso criar esse hábito. Como é que eu crio esse hábito? Com pequenas pílulas no dia a dia. Eu preciso inserir isso a todo momento. Então eu preciso falar. Mas o mais importante, que eu não sou entusiasta, mas eu falo bastante, eu preciso contagiar o meu time com isso. Se eu não conseguir contagiar, dificilmente eu vou ter sucesso. É verdade. Queria fazer uma pergunta para o Eduardo. Bom, a gente está diante agora de um processo muito relevante de mudança,
que é a questão da reforma tributária, né? Você faz parte de conselhos de empresas, ao mesmo tempo é empresário e lidera, né, uma equipe grande de pessoas. Como é que vocês estão trabalhando a questão da reforma tributária internamente na IRCO? Estão trabalhando isso como um produto para oferecer como consultoria para os seus clientes? Estão trabalhando a questão de treinamentos para a equipe de vocês? Como é que a reforma tributária está se transformando como um produto para vocês dentro da IRCO? Uma excelente janela de oportunidades, né? Nós temos feito muitos treinamentos, nós temos feito eventos mensais em que nós fazemos um convite e aí nós temos segmentados, por exemplo, o setor de incorporação imobiliária, ele tem todo um capítulo específico, então nós pretendemos fazer um evento específico para clientes que atuam nesse segmento. Temos convidados parceiros, advogados colegas, para contribuírem também conosco nesses eventos. E a gente já vê uma preocupação que é natural, muito grande por clientes, né? Os clientes eles vão ter que deixar de operar uma malha fiscal para operar uma malha logística no Brasil, né? Isso não é um detalhe, isso mexe com o cerne das operações, né? Por mais que as empresas tenham incentivos fiscais, isso tudo tem data prevista para acabar, né? Agora, a terceirização ela vai ser um atrativo maior também, Antônio, porque terceirizar significa que na outra ponta os nossos clientes vão poder tomar Tomar crédito, sem de algo dúvida. que hoje eles não tomam, né? É verdade. Então isso verdade. também é uma vantagem adicional, né? Eu vejo isso também, uma possibilidade de crescimento grande, né? Já discuti isso com outros colegas, né? Hoje, se você olha departamentos internos de contabilidade, isso é custo de folha de pagamento, né? Se as empresas tiverem oportunidade de terceirizar todo esse custo, isso vira 26,5% de crédito de imposto, né? E de creditamento de forma segura, porque não é finalidade da empresa ter contabilidade, área fiscal, RH. Você sabe, compartilhando o que o Eduardo comentou, e a gente tem levado isso bastante adiante, até como produto, a gente tem feito isso e vendido esse diagnóstico, né, da reforma para cliente, assim como muitas empresas têm feito. E uma oportunidade muito importante para o nosso setor, nós somos uma empresa de terceirização, né? Sim. Ou seja, o processo de terceirização, o fato de gerar crédito é extremamente vantajoso, uma baita oportunidade para nós em vários sentidos, né? Então a gente tem que aproveitar essa janela, né? É verdade, é verdade. A gente já está caminhando aqui para o final do nosso bate-papo. Eu queria então que vocês falassem um pouco daquela dosagem de otimismo que vocês estão enxergando, né, para o futuro da profissão. Eu sou um contador apaixonado, Benê. Eu tenho 37 anos de atuação. Eu, muito jovem, ainda fiz um intercâmbio nos Estados Unidos, me qualifiquei como um CPA americano. Eu sou um CPA com a certificação ativa há quase 30 anos, né? E a contabilidade, ela só me abriu oportunidades na vida, né? E a hora que você vê a relevância que os nossos negócios e o que nós fazemos têm para as empresas, você tem um componente acentuado de apoio aos empresários que só nós sabemos fazer, né? A hora que você empacota tudo isso com uma facilitação na questão da automação e melhoria na eficiência dos processos de negócio dos nossos clientes que, em última instância, vão acabar na contabilidade. Aí nós estamos falando de implementação de normas de ESG, que também quem vai ter que elaborar essas informações financeiras, operacionais, somos nós. A hora que você vê essa quantidade de automação em que a organização dos dados, quem faz a organização e apuração dos dados sempre fomos nós. A hora que você vê todo esse ecossistema, nós somos as pessoas mais qualificadas para que a gente, de fato, possa ter esse perfil de entrega mais consultiva, né? E a gente poder efetivamente apoiar os nossos clientes nas decisões de negócio, né? A gente poder acompanhar
a gestão do ciclo de capital de giro, de caixa, de índice de endividamento, níveis de alavancagem operacional, o Rentabilidade. EBITDA, rentabilidade. Poxa, a linguagem é nossa, né? O conhecimento, a gente presta serviços para um leque tão diferenciado de empresas, em tão diversos segmentos, que a gente também consegue levar muita experiência do que a gente vê de erros e acertos dos nossos clientes dentro da própria carteira, né? Então, eu sou um profissional da contabilidade extremamente otimista com o futuro da profissão e deixo aqui a minha mensagem de encorajamento para quem inicia na profissão, que para mim é a profissão do futuro, né? Similarmente, como o Eduardo comentou, eu também sou um grande entusiasta. Eu acho que tudo que eu fiz, né, na vida, ou seja, a contabilidade me deu. A contabilidade foi um grande divisor de águas na minha vida. Assim como o Eduardo, trabalhei muito tempo numa empresa de auditoria, também fiz um processo de intercâmbio fora do Brasil, não fui para os Estados Unidos, fui para o outro lado do mundo, fui para a Ásia, lá para Singapura. Então, voltei, sabe, conquistei algumas coisas em relação à contabilidade. E como eu vejo o contador hoje, né? Eu acho que a figura do contador, ela sempre foi vista de uma forma muito pejorativa, sabe? E eu batalho para isso, para tentar transformar e mudar um pouco desse sentimento. Porque nós temos um papel extremamente importante e relevante na sociedade. Nós Sem somos dúvida. aqueles que cuidam exatamente dos negócios da saúde financeira das empresas. Ou seja, nós temos qualificação, conhecimento e muito para dar. Só que, às vezes, nós não quisermos ser, talvez, não sei se por falta de opção ou não, talvez eu tento entender de que o contador não queria, ficava ali preso com as suas obrigações, mas ele nunca quis ser o protagonista. Chegou a hora da gente realmente assumir um pouco desse protagonismo, mostrar um pouco do nosso valor, É isso. aquilo que a gente pode contribuir para a sociedade, para as empresas, usar o que nós temos hoje de facilitadores, como nós falamos bastante hoje de inteligência artificial. Ela é um grande facilitador, é um grande aliado, ela não é uma ameaça. É um aliado extremamente importante e relevante que vai nos ajudar a ressignificar um pouco o que significa ser contador. Vai ser promissor, eu acho, o que se espera para a nossa profissão no futuro. Então, se quem está nos ouvindo aqui, que está começando agora, eu acho que você não se arrependa. Eu acho que tem um futuro aí brilhante e promissor para a nossa profissão de futuro. Isso aí. Benê, suas considerações finais também para a gente concluir. Eu queria, então, agradecer o Edson, o Luque, por dedicarem um precioso tempo de vocês para nos atenderem, porque nós aqui, enquanto Sescom, tanto eu quanto o Toninho e toda a diretoria, é um trabalho voluntário que a gente faz, e é muito nesse sentido que você colocou aí, no sentido de devolver um pouco para a profissão aquilo que ela nos proporcionou. Muito do nosso trabalho tem a ver disso. E a gente fica muito feliz ao ver que tem profissionais como você no mercado que tem essa visão. Isso nos gratifica e nos encoraja para continuar essa batalha no sentido de despertar a consciência daqueles profissionais que ainda não chegaram nesse nível, né, para que cheguem. E a gente tem uma luta antiga, que é a questão do associativismo, que a gente entende que é um processo cultural também, que não é de hoje para amanhã que você vai conseguir com que um profissional que nunca teve essa cultura de se associar, de ser participativo, de compartilhar conhecimentos, que ele da noite para o dia faça isso. Mas nós, enquanto entidade, estamos aqui fazendo esse trabalho e a gente tem expectativa que vamos, em algum momento, lograr a isso. Era isso. Obrigado pela... É isso, Benê. É bom fazer cura, como o Benê falou, a gente fica muito feliz de ter como associados da nossa entidade empresas como a IRCO. Acho que isso eleva muito a régua e o nível, e a gente precisa disso, né? Tem empresas onde a gente se espelhe,
né? O Sescom acho que representa um número muito grande de pequenas e médias empresas, mas a gente precisa dos bons exemplos, né? Esse storytelling de contar histórias boas, histórias inspiradoras, né? Mostrar empresas de contabilidade que possuem uma estrutura de governança é importante. A gente precisa mostrar isso para o nosso público, né? Não são só as empresas SAs de capital aberto ou as empresas de grande porte que possuem uma estrutura de governança. É possível ter isso numa empresa de contabilidade. A gente precisa mostrar isso para o nosso público, independente do tamanho que tem a sua empresa. Pesquise, busque montar uma estrutura de governança, comece a trabalhar as questões de cultura de inovação, comece a construir ferramentas de inteligência artificial, tudo isso que está disponível hoje para empresas grandes, né? Assim como estava disponível para as empresas, para as SAs de capital aberto, a IRCO foi lá e fez, uma empresa média pode ir lá e fazer também, e a gente precisa desses exemplos que inspirem as empresas. Então é nosso papel como entidade, né? Como entidade que representa todas essas pequenas e médias empresas, mostrar exemplos inspiradores. Então a gente fica muito feliz de vocês estarem aqui, terem disponibilizado o tempo de vocês para nos ajudar nessa missão. Então a gente quer agradecer muito, Eduardo, Edson, obrigado por estarem aqui com a gente, né, por ter participado do painel e desse podcast. Obrigado e obrigado a vocês que acompanharam o nosso bate-papo aqui nesse dia. Valeu, até a próxima.